Olá, seja bem-vindo a mais um programa do GA News, o seu programa, o meu programa de informações e notícias da área ambiental e muito bate-papo também. Então, fique aqui e acompanhe o programa de hoje. Hoje a gente está num cenário diferente, não temos a bancada, porque hoje eu vou te mostrar os melhores momentos dos programas do GA News, que a gente conversou aqui, que a gente conversou muita coisa. Então, acompanhe aqui os melhores momentos, certo? Mas antes disso, eu vou deixar uns recados para vocês. Veja, em setembro nós tivemos o primeiro CIMERCIS, que foi o primeiro simpósio de energias renováveis e cidades sustentáveis de Sergipe, certo? Foi um marco para o estado de Sergipe, a gente conversou lá com vários especialistas e você deixou para comprar na última hora. Tá vendo? Não ouvi meu recado. Mas você não vai fazer isso com o nosso novo evento, né? O evento que o GA Eventos está promovendo. O primeiro Simpósio de Mineração e Meio Ambiente, que vai acontecer aqui em Sergipe, certo? Em Aracaju, no dia 22 de maio de 2026. Eu sei, é próximo ano, mas você não vai fazer como fizeram no CIMERCIS, deixou para a última hora e ficou sem vaga. Então, as inscrições já estão abertas, é só você acessar lá o nosso site e garantir a sua vaga. Além desse evento, nós temos agora também o primeiro seminário sobre a nova lei de licenciamento ambiental. Nós vamos falar sobre as oportunidades e os impactos que a nova lei vai trazer. Mas quem vai conversar com vocês sobre isso é a doutora Gabriela Almeida, certo? O doutor Eduardo Bin e o professor doutor Manuel Armando, certo? O doutor Manuel Armando vai conversar também com vocês lá no seminário. Então, vocês não podem perder. É dia 9 de dezembro, lá no auditório do FIES. E as inscrições já estão abertas, certo? O seminário é gratuito. Então, é só você acessar o site do Grupo GA, que a gente sempre deixa aqui na descrição. Vai lá na aba de eventos e faz a sua inscrição no CIMA e no seminário da nova lei de licenciamento ambiental, certo? Além disso, esse é um recado para quem é mamãe e papai, certo? Eu sou mãe, a produção vai aqui me dar o panfleto, que é do GA Kids. Para quem não sabe, o Grupo GA tem o GA Kids, que é um programa, um curso paradidático, ludoeducativo sobre empreendedorismo, educação financeira e sustentabilidade, certo? As crianças que participam estão amando e a gente já abriu uma nova turma para 2026, certo? As turmas são de 7 anos a 12 anos de idade, certo? E as inscrições estão abertas também lá no site. Você que é papai e mamãe, podem ter certeza que seus filhos vão amar e isso vai acrescentar muito na educação deles, certo? Então, acesse lá o site e faça a inscrição do seu filho. Obrigada, produção. Bom, agora você vai ficar com os melhores momentos dos programas do GA News. Até daqui a pouco. É isso aí, Jenny. Satisfação revê-los novamente. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa GA News, programa ambiental feito para você, né, de forma homogênea, para a gente conversar sobre todos os assuntos. E, de fato, da última vez que nós fizemos o programa para agora, uma das questões que deixaram para a gente era entender como é que estava essa questão, como é que ficou essa questão da responsabilidade técnica nos processos de licenciamento ambiental com a nova lei, a Lei 15.190 de 2025. E aí o pessoal, Gabriela, e aí? Mudou mesmo? O que é que entrou? O que é que mudou? E aí eu digo o seguinte, na verdade a gente oficializou, porque o CONAMA já trazia a responsabilidade do técnico num processo de licenciamento ambiental e agora aí a gente tem isso em forma de lei. Sim. E a lei trouxe isso, né, não é tal inovação, mas trouxe algumas diretrizes que seria não somente assinar um ART, anotação de responsabilidade técnica de um profissional, baseado no tipo de estudo. Aí você tem a anotação do conselho de classe. Você é engenheiro, você tem o CRES. Você é arquiteto, você tem o CAL. E daí vai, dependendo do estudo, você assinar e se responsabilizar não só pelo estudo, mas pelo processo inteiro, do seu começo ao final. Então, e aí a base de classe, por exemplo, se vai ser um técnico, se vai ser um nível superior, isso vai depender do próprio conselho. O conselho já traz isso. Determinados tipos de conselho mostra que, por exemplo, conselho de química, a gente pode ser responsável técnico por determinadas empresas dependendo do porte, do tipo de potencial, entre outras questões. É a mesma coisa no processo de licenciamento. Caberá tanto ao conselho quanto ao órgão ambiental, o analisador,
verificar essas questões. Mas um ponto importante que veio em lei e que também isso já era previsto nos CONAMAs é a possibilidade de que a gente não tenha mais excessivas notificações do órgão ambiental, que é assim, você entra com o processo, aí o órgão ambiental analisa, e aí, às vezes, tem alguma complementação necessária para o entendimento dele, para poder deliberar, às vezes, de fato, faltou um documento importante no processo, porque tem documentos que podem ser condicionados, mas documentos que realmente têm relação direta com a matéria ambiental, ele vai lá e notifica, e pede para que você dá um prazo para você entregar. E aí ele vai, ainda não contente com aquilo, notifica de novo, e aí você tem 3, 4, 5 notificações de um processo e não para. Essa busca incessante de complementação de informação foi vedada na lei, e a lei diz o seguinte: faça uma análise e peça o que é necessário. O que faltar, você vai condicionar. Então, ele trouxe isso em forma de lei. Então, a gente vai ter que o órgão ambiental se preparar para fazer uma análise técnica dentro dos padrões legais e dos prazos legais também, e solicitar aquilo que de fato for necessário para a análise, para a continuidade da análise, e as coisas que forem só complementações mesmo, documental ou de informação, colocar isso de forma condicionada e passar sim, e aí a lei também trouxe isso, uma fiscalização maior, robustez maior de exigência no atendimento de condicionante e também para a fiscalização do atendimento dessas condicionantes em loco e lá no órgão ambiental. Então, essa foi, de fato, as principais colocações da nova lei, que veio em formato de lei. Então, ninguém é obrigado a deixar de fazer ou deixar de cumprir algo, senão em função de lei. Agora é lei. Sim. Então, ela entra em vigor em março ainda, né? Porque o prazo foi de 180 dias aí, dessa vacânciazinha. E a partir dessa data, a gente passa a ter. Aqui no estado de Sergipe, por exemplo, nós já temos uma lei estadual, a Lei 8.497 de 2018, que já trazia isso, né? Que você só pode notificar uma vez, uma segunda, se caso realmente justificado aquilo fosse um fato muito novo no procedimento. Se não, é uma notificação. Nem todo mundo conta isso. E também prazos, né? Você tem agora prazos para fazer análise. Aqui já tem prazo, 4 meses, né, 120 dias, ultrapassado esse prazo sem movimentação, o técnico responsável pelo processo dentro do órgão ambiental, ele pode ser responsabilizado pela mora, tanto o técnico quanto o órgão. Então, tem que justificar essa mora, essa situação, para poder não ficar em vão, e agora isso está em formato também de lei federal. Então, esse é um ponto importante. Aí, os responsáveis técnicos, as pessoas que forem se responsabilizar por algum ato, já prestar atenção sobre isso, e eu recomendo não assinar documento sem saber o que está assinando. Já teve casos de pessoal vir aqui e dizer: Gabriela, eu preciso só que você assine. Eu disse: assinar o quê? Não, a gente... Cara, veja, só assino o que eu faço, ou o que minha equipe faz pós-avaliação. Porque eu não posso fazer isso. Isso, inclusive, existem alguns crimes que conduzem isso aí. E o responsável técnico por um processo dele é responsável não só civil, como criminal e penal, por tudo que está escrito ali naquele documento. Sim, é o seu nome, amiga. Então, você é responsável, você pode perder, inclusive, o direito de exercer a sua função profissional, dependendo da situação em que for constatada aí na situação. Gabriela, hoje nós vamos falar da LAI, né? Da LAC e à luz da nova lei de licenciamento ambiental, né? Você pode comentar isso pra gente hoje? Posso, sim, é isso aí, né? Pessoal, o pessoal ainda tira muita dúvida, ainda pergunta muito, sabe, Jenny? O que é essa lei? Porque só vai entrar em vigor mesmo a legislação, né? A nova lei de licenciamento em março, que foi 180 dias, né? De prazo aí. E, inclusive, já vai ter mudanças, provavelmente, aí, vindo. E aí, o pessoal diz: mas a lei é o quê? É um procedimento simplificado? É para quê? Então, eu vou deixar um pouco mais claro, mas isso ainda vai ser pauta de muita discussão. A LAI é um licenciamento ambiental estratégico. O nome LAI, a sigla é justamente essa, licenciamento ambiental estratégico. Foi feito para grandes obras. Na verdade, a lei do geral de licenciamento tinha sido criada para isso. Na época, foi discutida a possibilidade de fazer essa LAI, que é a licença ambiental estratégica, por licença simplificada, por exemplo. Mas isso foi vetado. Então, a LAI, ela vai ter esse nome LAI quando entrar no processo no órgão, para que o órgão crie, digamos que um departamento, algum momento lá, para que acelere o processo, mas ele vai seguir
para a gente, para vocês que atuam na área ambiental, para você que é empreendedor, para você que trabalha com grandes obras, vai seguir um trâmite comum de licença ordinária. Se for passível de EIA-RIMA, de estudos de impacto ambiental, vai ter, sim. Agora, a análise dentro do órgão vai ser prioritária para que seja mais célere, mais rápida, para que a gente não perca tanto tempo de ter, de fato, aquele desenvolvimento, aquele tipo de atividade. Então, isso é lá. Então, vai ter todos os requisitos normais, só vai ser mais célere o processo, que leva-se, às vezes, muitos anos para poder fazer uma análise do empreendimento de grande impacto, uma obra muito grande, né? Esse é a LAI. A LAC, por sua vez, está gerando agora um problema muito sério, porque saiu ontem, esses dias, né, nas redes sociais, um caso de uma acusação, de uma suposta acusação de fraude nos licenciamentos ambientais autodeclaratórios lá no Paraná, por uma empresa de consultoria ambiental, e foram muitos comentários, muita gente, inclusive, já fazendo acusações bem pesadas, né, para a empresa. Nós não estamos aqui porque nós não analisamos autos, mas existe uma suposta acusação sobre isso, e o que nos leva à insegurança nos procedimentos de licenciamento ambiental, que foi alertado à época das discussões para a promulgação dessa lei. Veja, os licenciamentos ambientais autodeclaratórios podem ser perigosos por essas razões, de você poder declarar lá itens, informações que são falsas. Isso é crime, não é só um crime ambiental, não, é estelionato, crime de falsidade ideológica, crime. São vários tipos de crime. Daí um advogado pode me dizer melhor quais são os crimes que caberiam nisso. Mas parece que essa pessoa que cometeu isso não sei se foi preso, está para ser presa, né? Ou pelo menos durante um período para esclarecer melhor essa situação. E muitas pessoas receberam essas licenças, o órgão emitiu a licença de itens, vou dar um exemplo esdrúxulo, uma exploração de jazida, por exemplo, uma mineração. E lá ela foi dada como uma licença, uma dispensa de licença, e era uma jazida que exigiria diversos tipos de estudos, fechamentos e tal. E a pessoa foi trabalhar, foi fazer seu serviço, suas coisas lá, baseado numa licença falsa. Então, a LAC é uma licença por adesão e compromisso, autodeclaratória, em que você vai dizer todas as informações, tal e tal, tudo certinho. Porém, a definição do impacto, da tipologia que vai ser dada ali, vai competir aos órgãos ambientais. Então, o que eu peço é muita segurança, muita atenção nisso, porque vai ter que ter não só entendimento do que é impacto ambiental, como também ter treinamento das próprias órgãos e secretarias para saber lidar com isso, né? Para poder ter um entendimento do que vai ser colocado ali, de fato, como uma licença de adesão e compromisso. Hoje, a gente já tem as dispensas. Muitas dessas atividades de baixo impacto, ou que utilizam pouco de recursos naturais, já são dispensadas de licença. Então, só seria autodeclarado, né, mais ou menos como é agora, só não vai passar por uma análise. Porque mesmo a dispensa passa por uma análise. Essa não vai precisar passar, mas vai estar sujeito, sim, a uma fiscalização facultada, podendo existir de alguma maneira, e eu acredito que é aí onde tem que estar o preparo dos órgãos ambientais. Tem que ter fiscalização, né? Sempre. Né? Muita. E os órgãos ambientais, eles têm que ficar atentos, né? Que é criar mecanismos, estratégias para poder evitar esse tipo de problema e situação, né? Exatamente. Nós temos aí muito pessoal me ligando, me perguntando, né? A gente trabalha com a área ambiental há muitos anos, mais de 20 anos, né, gente? E já conta aí com mais de 5 mil licenças ambientais. Eu já perdi até a conta, mas a gente está tentando refazer essas contas, porque são vários procedimentos. E o pessoal disse, mas Gabriela, eu tenho poço artesiano há muitos anos, ou então captação direta de rio há muitos anos, e agora eu vou passar a pagar. Agora não. A resolução 63 de 2023 já existe, né? Mas passou a contar em 2024. E muita gente está sentindo agora, em 2025, porque está sendo feita a renovação das outorgas, das portarias, e aí existe, de fato, uma taxa que vai ser cobrada por esse uso, e já existia lá quando era portaria. Dependendo do tipo de uso, você pagava a cada 2 anos, agora vai ter um pagamento baseado na volumetria, né, que é em torno de 0,03 centavos por metro cúbico, mas
as indústrias, tá, usam uma metragem gigantesca, então aí vai dar valores bem consideráveis, e aí realmente vai ser cobrado. Aqui no estado é cobrado pela Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a antiga Secretaria de Recursos Hídricos. E, de fato, para você que vai usar essa água para fins industriais, determinados fins, que ultrapassem 2,5 metros cúbicos hora, vai ter que pagar essa taxa sim. A gente já tem geração dessas taxas, já está sendo enviado para as pessoas que têm outorga. Então, é ficar ligado, porque, de fato, agora é uma obrigatoriedade e você vai ter que fazer isso, né? O poço já tem que ter toda a parte de licenciamento, de autorização, para fazer o poço e para utilizar a água, né? Para utilizar, dependendo do tipo de uso, então, tem que ter a portaria ou a outorga, que é uma dispensa, mas tem que ter, se isso for abaixo de 2,5 metros cúbicos hora. Então, agora tem essa cobrança, tem um cálculo específico que é feito com base no valor monetário, né, da moeda do Estado, né, versus aí, claro, o que tem de volumetria de uso dessa água. Então, o uso da água agora do poço não é mais gratuita, como o pessoal achava que era. Agora, não vou usar da concessionária local, não, vou usar de poço, não. Tanto quanto outro, é claro que da concessionária local o valor é maior, porque além de ser distribuída, ela é tratada, né? Mas a água também que vem do poço artesiano ou de captação direta também vão ter valores a serem, né, taxados, né, recolhidos, e aí baseado na volumetria. Então, para entender, mesmo quem tem poço pequeno, que tem em casa, em chácara, também vai pagar essa taxa. Se estiver regular, tem que regularizar, e se passar de 2,5 metros cúbicos hora, vai pagar. Perfeito. Na sucção, né? Puxou acima de 2,5 metros cúbicos hora, porque às vezes a pessoa compra uma bomba, ela tem um valor de 5.000 metros. Mas ela, quando puxa, a sucção é tão forte que às vezes puxa 5, alguma coisa. Então, conta aquilo que ela puxa. Porque às vezes você compra uma bomba pequena ou de menor potencial, mas ela puxa mais. E esse puxar é que é jogado no cálculo. Interessante. Gabriela, vamos falar agora sobre essa licença, né, que o IBAMA concedeu aí para Petrobras. Então, veja, são quase mais de 5 anos de luta, viu? O IBAMA, para isso. O pessoal da Petrobras vem lutando, seguindo tudo. Entenda aí que é só uma perfuração, tá? Ainda é exploratória, não vai tirar petróleo, vai ver se tem, estudo, saber, né, se é passível economicamente de iniciar de fato uma fase de extração mesmo. Sim. E aí eles tentaram atender tudo que o IBAMA pediu. O IBAMA foi bem categórico, né? Como tem que ser, de forma técnica, tentando buscar todas as medidas corretivas, preventivas, mitigadoras, enfim, compensatórias, todas. E colocou lá, elencou mais de 30 condicionantes, dizendo o que é que eles têm que fazer para esse processo. Mas, assim, o que eu trago para vocês, pasmem, já tem uma ação civil pública. Meu Deus. Nem já começou. Não, nem começou. Mas tem um monte de processo. A gente tem um caso aqui que mal saiu saiu na notícia que ia ter um empreendimento, a gente já teve o Ministério Público querendo saber, né? E nesse caso foi o Greenpeace, entre outras entidades que trabalham com a preservação ambiental, eu entendo eles. Eles querem, a ação é para entender, para buscar, para discutir mais isso, né? Com medo de que haja alguma coisa que possa trazer mais prejuízos ao ambiente, à biodiversidade, às mudanças climáticas, enfim. Mas a gente sabe, nós que atuamos na área ambiental há muito tempo, sabe que todos esses estudos, todas essas questões, elas são feitas com medidas, a ideia é que seja feita com medidas que possam permitir o desenvolvimento, sendo ele sustentável. Porque eu faço uma chamada, sabe, Jenny, e faço para vocês que nos assistem, lembrem-se, gente, o desenvolvimento sustentável e toda essa situação de licença ambiental, ela nasceu da Política Nacional do Meio Ambiente. E ela foi criada pós-revolução justamente para que a gente possa desenvolver atenuando os danos, mas não deixar de fazer. Sim. Também tem a parte importante no desenvolvimento, isso aí, né? Tá, tudo bem, tem economia, mas vai fazer sentido para muita coisa. Nós estamos na fase ainda de transição energética, muita coisa ainda vai precisar ser utilizada, quase tudo a gente usa petróleo. Então a gente tem que entender que muitas coisas são necessárias. Agora, é claro, tudo com as medidas em equilíbrio para que a coisa funcione da forma correta. Tem que desenvolver, não tem para onde correr, né? E essa é só uma etapa, né? Vem muita coisa aí, é só uma etapa. É um tema muito importante.
Bom, esses foram os melhores momentos dos nossos programas do GA News. Se você tem alguma dúvida, quer trocar alguma informação com a gente, deixa aqui seu comentário, me conta o que você achou, certo? E também vá lá no nosso Instagram, deixe lá o seu comentário, mande sua mensagem no direct. A gente sempre deixa a caixinha de pergunta para saber o que você está pensando, para a gente bater esse papo sobre a área ambiental. Antes de terminar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, certo? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative a notificação para você receber todos os vídeos do GA News, certo? Não deixe de fazer isso, por favor, sempre digo aqui para você, pela nossa amizade. Se inscreva, ative a notificação, deixe seu comentário e até o próximo GA News. Fui!